envolvidos na morte da blogueira ainda não foram julgados. Lembra? Saminha, lembra desse caso? Desde a data do crime que nós mostramos aqui, 7 pessoas chegaram a ser presas por envolvimento na morte da blogueira. 7 pessoas já. Em um ano, justiça ainda não foi feita. Micaela Ramos traz as informações na tela do nosso Patrulha. Um dos casos criminais mais emblemáticos e marcantes do Piauí foi a perseguição e assassinato da influenciadora digital Sâmia França da Silva, a Saminha, que tinha apenas 21 anos de idade e uma forte presença nas redes sociais, com mais de 60 mil seguidores. Cativados pelo jeito aparentemente simples, bem-humorado, irreverente e com gosto por polêmicas que Saminha tinha. Um ano depois, o caso ainda tramita na justiça sem previsão de julgamento dos réus. Na tarde de domingo, do dia 1º de outubro de 2023, Saminha passou a tarde em um parque aquático em companhia de 2 amigas. Quando Saminha e as amigas saíram do parque aquático, elas foram perseguidas e alcançadas pelos executores exatamente neste local. A vítima abandonou a moto e ainda tentou fugir em direção à movimentada Avenida João 23. Mas exatamente neste local, Saminha foi alcançada e atingida pelos disparos de arma de fogo que levaram ela à morte. As investigações sobre o assassinato foram conduzidas pelo Núcleo de Feminicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Piauí, o DHPP. Segundo a polícia, o planejamento do crime foi feito por membros do Bonde dos 40, através de um grupo de WhatsApp onde decretaram a morte dela. O crime foi planejado da seguinte forma: participaram do Tribunal do Crime Israel, Felipe, João Gabriel, David e Herbert, que decidiram executar Saminha. Depois, Felipe e Israel entregaram o armamento para Herbert e David. O crime foi executado por Herbert, que era uma liderança da organização criminosa, e David. Após o crime, Israel, Francilda, Felipe e Vitória foram até uma churrascaria. Depois, os mesmos foram até um clube de reggae para comemorar o assassinato e terminaram a noite em uma lanchonete. Foi descoberto que a motivação por trás do assassinato de Saminha foi porque ela teria relações próximas com alguns membros do PCC. 4 meses após o assassinato, a polícia prendeu 7 faccionados acusados do crime, mas dentre os presos, só 4 se tornaram réus: Felipe de Souza Amorim, Isranel Boanerges Ribeiro de Souza, David Johanne Moreira Dourado e Raimunda Nonata Vitória da Silva. Todos os 4 permanecem presos preventivamente e vão responder por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. O mandante do crime, Herbert Isaac Rosendo Lima, chegou a ser preso, mas morreu após resistir à prisão e sofrer um infarto. Além disso, Pedro Teixeira Neto foi a 7ª pessoa presa por envolvimento no assassinato de Saminha. Para ele foi entregue o carro utilizado para cometer o crime. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Piauí, que informou que falta apenas os advogados de Raimunda Vitória apresentarem a defesa, para que então a juíza possa definir uma data para a audiência de instrução e julgamento, que é quando a defesa, acusação e testemunhas serão ouvidas e as provas do crime apresentadas, para que aí sim a data para o julgamento possa ser marcada. Um segundo inquérito policial foi aberto e segue em andamento para tentar identificar outros envolvidos e responsabilizá-los. Essas investigações seguem em andamento. Quantos jovens estão agindo da mesma forma da Sâmia? Quantos? Indo para ambientes que não são feitos para uma menina dessa,
vão para a farra, se envolvem com pessoas erradas e acabam sendo assassinados. Como é que passa, o que passa na cabeça da mãe, do pai, do familiar de uma menina dessa que deve ter lutado tanto para tirar ela dessa vida, se envolver com gente errada, gente ruim? O erro dela foi esse. Ligações dela com pessoas da facção rival levaram a raiva, o ódio, a vontade de matar dessa outra facção. Não pode, ora, se hoje a ordem da facção é: se você pertence à facção X e vai para o bairro que é comandado pela facção Y, você merece ser assassinado. Você não pode nem pisar naquele bairro lá. Porque, segundo eles, a facção sabe. O faccionado sabe. Aquele bairro lá eu não posso pisar. Se eu pisar, nem que eu tenha um parente lá. E se eles descobrirem que esse cara, que não pode pisar naquele bairro, tem um parente lá, eles matam um parente também. Então tá dessa maneira. O que deixa a gente, tranquiliza mais a gente, é a polícia fazendo essas investigações, a polícia na rua, esse policiamento prendendo bandido, Secretaria de Segurança Pública com o secretário atuante. É que eu não estou babando o ovo de ninguém, não. Eu estou dizendo é porque o que eu vejo, o que eu via e o que eu vejo. Eu tenho 26 anos apresentando programa policial. 26 anos mostrando o crime aqui na capital e lá na minha cidade, em Parnaíba. Então eu estou por dentro de tudo o que acontece na Secretaria de Segurança Pública no que diz respeito a policiamento na capital. E eu falo com propriedade daquilo que eu vejo todos os dias. A mudança está acontecendo. Mas só que não dá para ter um policial para cada bandido.